Oi, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos começar o módulo 2 da disciplina de Metodologia Científica e nós vamos abordar as modalidades e as metodologias dos tipos de produção científica. Então, a gente vai falar um pouquinho do que é pesquisar. E aí eu vou bater na mesma tecla que eu falo desde lá do primeiro dia de aula, né? O que é pesquisar? A gente pesquisa normalmente? Né? Ou a gente só faz pesquisa só quando a gente está falando de cientista, de pesquisa acadêmica ou coisa assim. Na verdade, a gente até já discutiu isso, que sempre que a gente busca uma resposta para alguma coisa que a gente tem de dúvida, isso é uma pesquisa. Hoje é bem fácil de entender isso porque por qualquer coisa a gente está ali no Google tentando esclarecer alguma dúvida. Então a gente sabe bem que quando a gente tem uma dúvida, a gente recorre a uma fonte de informação. No caso mais normal no dia a dia, a gente usa a internet, né, e o buscador do Google para esclarecer aquela dúvida. Então a gente pesquisa porque a gente tem dúvida sobre alguma coisa e a gente quer o quê? Conhecer um pouquinho mais, saber um pouco mais de informação sobre aquele assunto que gerou a nossa dúvida. Né? Então, o método científico, ele é, de fato, o caminho da ciência para chegar a um objetivo. E as metodologias são as regras que te orientam nesse caminho a ser seguido. O objetivo, ele varia, é óbvio. Dentro da área de logística, eu tenho o objetivo de alguns problemas. Dentro da área médica, eu tenho outros objetivos. E aí, de acordo com o tipo de pesquisa, eu posso ter métodos próprios. Porém, o rigor e o passo a passo, ele sempre determina que a pesquisa é científica ou se simplesmente é uma pesquisa do dia a dia, tá? Então, quando a gente está falando de pesquisa científica, a gente tem uma estrutura para a gente conseguir ter esse conhecimento final de maneira organizada. Então, a gente precisa saber quais são os objetivos que eu quero atingir com a minha pesquisa, como que eu vou fazer o meu modelo que eu vou estudar, o meu problema que eu vou estudar. Eu vou atrás de informações, né? Eu ensinei vocês, por exemplo, o que são algumas fontes confiáveis, como por exemplo o site de periódicos da CAPES. Então, eu vou ler a respeito de pessoas que já escreveram e cuja produção científica é considerada válida. Depois disso tudo, eu vou tentar validar o meu modelo, a minha ideia, para então eu ver se eu consegui, com os dados que eu obtive, responder as minhas perguntas ou não. E aí a gente já falou, né? Às vezes a gente vai precisar mudar algumas coisas no meio do caminho, de acordo com os dados que eu consegui, né? Quando a gente está falando de pesquisa científica, vamos deixar bem claro, é um método que ele é composto de etapas. E para que serve isso? Para você procurar de maneira estruturada respostas para um problema e na construção dessa resposta construir conhecimentos novos. Então, o objetivo da pesquisa é sempre o que é? Você tem um problema, nós vamos delimitar esse problema, entender o que as pessoas já escreveram para nos auxiliar em termos de informação, juntar essas novas informações e procurar isso para responder o meu problema inicial. E aí eu tenho que propor algo novo. E essa parte nova que é o conhecimento que você construiu. A gente fala dentro da pesquisa que todo artigo científico tem que ter a contribuição do autor. Ou seja, você tem um problema, você entende do assunto baseado no que as outras pessoas escreveram, você pode fazer uma pesquisa de campo tentando colher os seus dados, ou você pode criar um modelo e tentar validar
esse modelo e a partir das suas respostas você vai ter algo a mais sobre aquele assunto, que é o conhecimento que você, como autor, construiu. É a sua contribuição para aquele tema. Então, quando a gente fala dos elementos do método científico, na aula passada a gente falou um pouquinho de como aconteceu isso na história, né, na parte da constituição da ciência moderna. Então, na história, no passado, a gente tinha alguns parâmetros que considerava como que o que era considerado científico na época é o que a ciência da natureza ditava para a gente. Hoje em dia, o mundo vai muito mais além do que observar a natureza, né? Mas o que a gente precisa entender? Que precisa observar. Então, a gente sempre tem que bater nessa tecla. A observação ela é fundamental para o estudioso. E quando eu digo observação, não é ficar sentado olhando o céu e as nuvens. É o quê? Você tem um problema e você vai tentar entender os fatores desse problema através da observação. Então, se você tem um problema no seu trabalho, o pessoal que é da logística e está vendo alguma coisa que não acontece muito bem, que não sai do jeito que foi planejado, às vezes uma análise de como aquele processo está acontecendo, né, é uma boa observação para ter uma melhoria. Se você avaliar quais são os pontos que interferem para que aquele processo ali da logística não esteja saindo muito bem, é uma questão de observação. Então, a gente precisa ficar atento não só ao que está acontecendo na sociedade, mas a gente tem que ficar atento à sociedade, ao nosso redor, à nossa família. Tudo pode ter, a gente precisa, na verdade, que tudo seja observado, porque só quando a gente observa, a gente consegue detectar que tem coisas que precisam ser melhoradas e tem coisas que eu ainda não domino para conseguir melhorar. Tá? Então, como que a gente consegue, né, chegar nesse nível? A gente precisa ler bastante. Na aula passada, no chat, teve bastante discussão, né? Como que eu acredito numa informação, pesquisa pode ser tendenciosa e tudo mais. O que a gente conversou foi um pouquinho de ler diversas fontes, e fontes, quando eu digo, são fontes confiáveis. Quando a gente fala de metodologia científica, eu estou falando de artigos de fontes confiáveis, artigos científicos, por exemplo, dos periódicos da CAPES, revistas que são recomendadas pelo site da biblioteca da IESCamp, livros da nossa referência bibliográfica, jornais de grande circulação. E como que a gente, né, me perguntaram, alguns autores têm algumas tendências. As tendências fazem parte da nossa cultura. Então, assim, por mais que seja inocente da parte de quem escreve, às vezes pode ter uma tendência influenciada pela sua cultura. Recomendação: leia diversas fontes, né? E aí eu bato na mesma tecla. O que é muito difícil? Ler fontes que contrariam as nossas próprias verdades. Então, vamos abrir a mente, deixar de ter aquela verdade absoluta e procurar as fontes. Comparar pesquisas. Quando você compara diversas fontes, e aí quando eu falo de parte científica, você compara pesquisas sobre o mesmo tema, você consegue aprofundar os seus estudos. Não que necessariamente as pesquisas tenham que ser contrárias umas às outras, elas podem ser complementares. E aí nessa complementação de uma da outra, você consegue talvez observar algo de novo e propor a parte da sua contribuição na criação do conhecimento, tá? Então, a gente tem observações que levam a um estudo científico. Me perguntaram na semana passada como eu posso fraudar um estudo científico? Como eu disse, baseado na ética e nas leis, não. Normalmente, os estudos científicos eles passam por avaliação de pares, o que a gente fala, são pessoas com o mesmo entendimento do assunto, que avaliam o seu estudo científico e dão um aval dizendo que aquilo tem valor ou não. Um outro jeito, né, que também é muito fundamental para dizer que um estudo científico é válido, é que ele tem que ser possível de ser repetido. Isso eu falei também a semana passada. A repetibilidade. Então, se alguém disser que inventou uma vacina para o coronavírus, tem que mandar esse procedimento, esse passo a passo, para algum outro
laboratório que consiga também desenvolver a vacina. Então, um estudo científico ele tem que ser possível de ser repetido. Outras pessoas têm que conseguir observar esse estudo e chegar na sua mesma conclusão. Então, se vocês propuserem um estudo na área de trabalho de vocês, dizendo que se mexer no layout você ganha tantos % de redução de tempo, outra pessoa em outra firma que tem aquele mesmo problema tem que conseguir aplicar esse modelo que você propôs e chegar numa redução de tempo semelhante. Então, como que a gente faz, né, o estudo científico? A primeira coisa que eu tenho que entender é qual o problema que eu quero resolver. Né? E aí, para ajudar um pouquinho, a gente sempre põe o problema na forma de pergunta. Vamos lembrar que a gente fez aquele exercíciozinho que o carro não liga. Qual o problema que eu tenho? Por que o meu carro não liga? A partir do momento que você tenta transformar um problema numa pergunta, você consegue delimitar um pouco melhor o que é que você quer resolver. Como eu já disse em algumas outras aulas, cuidado para a gente não ter frases muito genéricas e querer abraçar o mundo e resolver todos os problemas do mundo numa única pesquisa. Não, vamos ter uma pergunta um pouco mais focada, que ajude você a delimitar o seu problema e aí sim conseguir traçar o caminho para responder essa pergunta. Então, uma vez que eu tracei a pergunta, eu preciso entender um pouco sobre o assunto dessa pergunta. E é o que a gente fala, que a gente vai procurar essas fontes de informação. No nosso trabalho, quando a gente faz um artigo escrito, a gente vai ter a parte do referencial bibliográfico e da fundamentação teórica. A fundamentação teórica é tudo que eu busquei de fonte de outros autores e que eu vou usar no meu trabalho, e esses autores vão estar citados no meu referencial bibliográfico no final do trabalho. Então, quando eu falo aqui, ó, levantamento de informações referenciais, é a fundamentação teórica do meu trabalho. Eu procurar na teoria, eu procurar na escrita de outros autores o que já foi dito e validado sobre esse tema. Lembrando, tudo que eu usar de outro autor, no final do trabalho, o nome desse autor e a obra dele tem que estar citada no referencial bibliográfico. O próximo passo, eu fiz uma pergunta, eu já entendi um pouquinho do assunto, agora eu quero fazer algumas hipóteses de como eu acho que eu vou responder essa pergunta. Voltando, a gente fez esse exercício algumas aulas atrás, a gente fez um mind map na lousa sobre as hipóteses do porquê o carro não pega, né? Então, para um trabalho científico, a gente já tem um pouquinho de informação do que leu e eu vou propor algumas hipóteses de como resolver esse problema. Vamos lembrar que as hipóteses têm que ser coisas plausíveis. Hipóteses óbvias não adianta, porque eu não vou fazer uma pesquisa científica para provar que a água molha. Eu já sei. Eu não vou fazer uma pesquisa científica para dizer que pessoas com baixa imunidade estão mais susceptíveis à doença. Né? Tem que ser uma coisa que eu tenho a mínima noção de que ainda não foi validado. Lembrando, a hipótese ela é sempre formulada da seguinte maneira. Qual é a ação que eu vou fazer e qual o resultado que é esperado? Então, eu tenho sempre que pensar, eu vou mexer em tal coisa e vou ter tal resultado, na maneira de hipótese. Hipóteses genéricas, como, por exemplo, aplicar melhoria contínua, eu vou ter um aumento de produtividade, isso é óbvio. Ninguém aplica melhoria esperando que seu indicador de desempenho caia. Então, eu preciso de uma coisa um pouco mais bem estabelecida. Por exemplo, revisão do layout do Milk Run na fábrica vai propor uma redução do tempo de espera para abastecimento nas linhas. Então, tem uma coisa mais específica. Onde eu estou aplicando a melhoria? Por exemplo, num dos processos do layout da minha firma e qual é o ganho que eu estou esperando? A produtividade, a redução do tempo, coisas palpáveis. Então, a gente precisa sempre pensar numa hipótese como algo muito específico. O que de fato vai ser feito e onde pretende-se ter o ganho, a modificação, a melhoria, o que quer que seja. A gente sempre diz que a hipótese ela é uma resposta provisória. Por quê? No momento que você formula a hipótese,
você ainda vai buscar o caminho da resposta. E aí, quando a gente testar essa hipótese, é que a gente vai saber se a hipótese inicial foi validada ou não. Né? Então, a gente também, né, a gente tem uma coisa que a gente fala aqui, que é a experimentação. Então, em alguns tipos de pesquisa, a gente faz o experimento científico. Aí existem algumas linhas de experimento, né? A gente pode ter, por exemplo, o experimento científico, daquele que é mais conhecido, que é no laboratório, nas formulações e tudo mais. A gente também tem experimentos sociais, em que a gente mede como que é a reação do comportamento das pessoas em determinadas situações. Vai ter muita pesquisa daqui a um tempo, o que mudou no comportamento das pessoas por causa dessa quarentena. A gente também tem experimentação no dia a dia do trabalho. Então, quando eu posso testar algumas mudanças no trabalho e ver se o resultado foi superior ou inferior ao que eu tinha antes, tá? Nem sempre, quando a gente fala, né, em relações da sociedade, dá para fazer uma situação de controle, mas em vários trabalhos, quando a gente está falando de biologia, de processos produtivos, a gente consegue fazer um experimento e a gente consegue trabalhar os dados para que a gente consiga estabelecer as comparações. Muito importante a gente ver nesse slide aqui, que a gente fala que a experimentação ela é a manipulação e comparação dos resultados. Cuidado com a palavra manipulação, porque manipulação não quer dizer deturpar os dados, não quer dizer espremer os números para eles mostrarem o que você quer. É manipulação no sentido de manusear os dados, tá? Vocês vão ver em alguns trabalhos científicos que também, em vez de a gente falar manipulação dos dados, a gente fala tratativa dos dados ou análise estatística dos dados. Quando a gente está falando de manipulação, é isso. É você pegar os dados e gerar gráficos, estatísticas, curvas de controle, previsões de comportamento. Isso que é a manipulação. Não é aquela manipulação que a gente usa corriqueiramente na linguagem popular de distorcer a verdade. Pelo amor de Deus, não é isso, tá? Aqui é só a manipulação no sentido de tratativa de dados. Então, a gente fala que depois dessa tratativa de dados, a gente fecha o conjunto daquilo que a gente precisava para ter um método científico, né? Eu vou analisar esses dados, a gente pode ter num trabalho científico uma parte que chama discussão de resultados, e aí eu vou chegar em alguma conclusão. A minha conclusão, ela pode mostrar que a hipótese inicial era verdadeira, eu consegui realmente mostrar, ou que não. Eu fiz todo esse caminho e não resultou no que a hipótese previa. Isso é problema? A gente já discutiu isso na aula. Não, né? Não é um problema, porque a pesquisa científica, ela quer saber os caminhos para se chegar numa resposta. Você ter um caminho e mostrar que não chegou a uma resposta, já é uma amostra de que você tem que seguir outro caminho. Então, ninguém vai reinventar a roda sabendo que não vai chegar na roda. Você mostrar e publicar que aquele caminho não gerou o resultado esperado, vai propiciar para a comunidade acadêmica, a comunidade científica, que a partir daquele momento sigam caminhos diferentes para mostrar aquela hipótese. Tá? Existem também na ciência algumas hipóteses que nem estavam sendo cogitadas e que na observação dos resultados mostraram coisas novas. É o caso da invenção da penicilina. Se vocês puderem pesquisar aí na internet, vocês vão ver. Foi levemente ao acaso, mas era um método científico para procurar outra solução. Então, ter a hipótese não validada, desde que tenham sido observados todos os mecanismos e metodologias consideradas científicas, é válido. Não adianta, no entanto, negar uma hipótese porque o trabalho foi mal feito. Aí não. Uma vez que o trabalho foi bem feito e seguiu todos os passos metodológicos cientificamente, pode-se sim chegar à conclusão de que a hipótese inicial não foi confirmada e o seu trabalho tem valor. Né? Então, é o que eu falei, o que não pode é você ter uma coisa que foi mal feita e que não ia levar a resposta nenhuma. Ou também tentar mostrar alguma coisa que tem evidência mostrando o contrário. Tá? Então, as nossas vertentes, os nossos ideais de vida, nossos interesses pessoais, eles têm que ser postos de lado
quando a gente está falando de metodologia científica. A gente tem que lidar com as evidências, o que os dados mostram para a gente. Né? Então, as respostas que a gente encontra por meio da ciência, elas sempre são postas na forma de um problema e elas variam conforme o momento histórico e conforme aquilo que a sociedade tem para responder o problema. Há uns anos atrás, o vírus H1N1 era a grande preocupação da sociedade. Naquela época, não se tinha conhecimento suficiente para combater esse vírus. Hoje, esse vírus ele é tranquilamente combatido com a vacina, já não causa mais a quantidade de mortes que causou, né? E você toma a vacina da gripe, já vem protegida contra H1N1. Por quê? Porque a realidade mudou. Quando, na época, esse vírus assolou a população, o conhecimento e as ferramentas para combatê-lo era um. Hoje em dia é outro. Então, a gente pode dizer que a ciência evolui porque a sociedade evolui. Pense um pouquinho nisso, no porquê que eu falei para vocês que os artigos científicos tinham que ser atuais. Faria muito sentido eu falar para vocês procurarem auxílio para resolver um problema de uma época em que a situação nem era similar ao que a gente vive hoje? Então, as respostas encontradas há tempos atrás, pode ser que ela não seja mais adequada para a atualidade. E aí tem gente que fala assim, mas as pesquisas mudam, as pesquisas são mentirosas, porque uma hora é isso, uma hora é aquilo. Não é bem por aí, tá? As pesquisas evoluem porque a sociedade evolui. Então, vocês mesmos, imaginem se vocês fizessem, a gente tem na turma pessoas mais velhas e pessoas mais novas. Imagina as pessoas mais velhas fazendo esse curso há 10 anos atrás. Talvez o seu jeito de encarar a vida não fosse o mesmo. Talvez a sua dedicação à sala de aula não fosse a mesma. Então, do mesmo jeito que a gente muda com o tempo, a sociedade evolui e as pesquisas acompanham essa evolução. Tá? Vamos lá, de novo. O tema de estudo. A gente está dentro de uma área da logística e vocês vão precisar fazer no próximo semestre o trabalho de conclusão de curso, né, o projeto interdisciplinar, e vocês vão precisar delimitar o seu problema. Então, naquele case que a gente fez na aula, que eu trouxe aquele artigo científico do Sr. Badezin, falava exatamente isso, né? O título dele já não era tão delimitado, e vocês vão precisar treinar isso um pouquinho, de que a gente tem um tema, mas o objeto de estudo ele tem que ser um pouco mais bem delimitado para que, de fato, você se dedique na solução daquele problema e não uma coisa abrangente que
que fale de vários assuntos e que não trate nada em profundidade. Essa avaliação aqui eu coloquei como atividade, que vai valer como a presença da aula de hoje, que vocês vão poder entregar até a semana que vem, antes do início da aula. Eu coloquei lá no Moodle para vocês e coloquei a instrução de como eu quero que seja respondido, tá? Então, na verdade, eu quero que ela seja respondida na forma de PowerPoint. Isso tem um porquê, que depois eu vou fazer uma atividade com vocês e no PowerPoint já flui melhor. E aí eu quero que ela seja respondida no tamanho de um slide e tem certinho lá as instruções, tamanho da fonte, espaçamento e tudo mais. Pessoal, eu espero ter ajudado vocês com o áudio. A gente vai ter o chat hoje, eu vou colocar o horário lá para vocês direitinho. Lavem as mãos, se cuidem e podem mandar as perguntas para mim, caso de dúvida, para quem não conseguir participar no chat.